A incrível aventura de Jenny. Uma garotinha curiosa e determinado embarcar numa jornada incrível para descobrir o poder fazer não e encontrar a felicidade. Uma garotinha de 6 anos chamada Jenny era conhecida como uma mini usina de energia. Era impossível contê-la, sempre correndo de um lado para o outro com entusiasmo. Jenny nunca parava. Ela sempre estava brincando, explorando e inventando algo novo. Ela poderia correr o dia todo sem parar e nunca se cansava. Mas havia uma coisa que frustrava Jenny, o não sempre que seus pais diziam não. Ela se sentia desafiada a mudar aquela palavra. Um dia, Jenny decidiu fazer algo a respeito. Ela pensando, se eu puder entender o motivo do não, talvez eu possa convencer meus pais a dizerem sim mais vezes. Então, Jenny começou sua missão de compreender o não. Ela perguntou ao seu professor da escola, mas ele então explicou que às vezes, o não é necessário. Jenny voltou para casa e decidiu procurar respostas em seus livros. Ela leu diversas histórias e aprendeu sobre situações em que o não era essencial. Mas Jenny ainda não estava convencida. Ela decidiu questionar seu vizinho mais velho, que sempre parecia sábio. Ele riu e disse: às vezes o não é uma forma de proteção para vocês. Isso intrigou Jenny. Ela começou a observar quando seus pais o diziam não e sentir que geralmente era quando ela estava pronta para fazer algo perigoso. Em um dia ensolarado, Jenny viu um gato preso em uma árvore alta. Sem pensar duas vezes, ela estava pronta para escalar a árvore e salvar o gato. Não, no entanto, sua mãe disse um não firme. Jenny, como sempre, insiste, mas depois se lembrou de fazer o que havia aprendido nos últimos dias. Jenny sentiu que seria perigoso escalar a árvore. Ela, então, optou por uma ideia mais segura e colocou uma vara longa para baixar o gato da árvore. Por fim, Jenny compreendeu que o não era um inimigo, mas sim um escudo protetor. Ela se sentiu mais aliviada por ter descoberto a real significado do não. Jenny decidiu a partir daquele dia aceitar o não dos pais sem debater. E mesmo assim ela continua a ser a mesma garotinha elétrica e inteligente de sempre. Os pais de Jenny ficou felizes com sua filha por aprender uma lição tão importante. Por conta própria. Eles viram sua persistência como uma qualidade e não como um problema. Jenny continua a explorar, brincar e aprender novas coisas todos os dias, mas agora com uma compreensão melhor dos perigos do mundo. Mesmo ainda sendo uma menina jovem, ela se mostrou bem adulta naquela ocasião. Agora, sempre que ela ouvia um não, ela se lembrava de por que ele era necessário. E o aceitava, mesmo que às vezes não gostasse. Mesmo assim, ela encontrou a felicidade de aceitar sem reclamar. A incrível aventura de Jenny. Uma garotinha curiosa e determinado embarcar numa jornada incrível para descobrir o poder fazer não e encontrar a felicidade. Uma garotinha de 6 anos chamada Jenny era conhecida como uma mini usina de energia. Era impossível contê-la, sempre correndo de um lado para o outro com entusiasmo. Jenny nunca parava. Ela sempre estava brincando, explorando e inventando algo novo. Ela poderia correr o dia todo sem parar e nunca se cansava. Mas havia uma coisa que frustrava Jenny, o não sempre que seus pais diziam não. Ela se sentia desafiada a mudar aquela palavra. Um dia, Jenny decidiu fazer algo a respeito. Ela pensando, se eu puder entender o motivo do não, talvez eu possa convencer meus pais a dizerem sim mais vezes. Então, Jenny começou sua missão de compreender o não. Ela perguntou ao seu professor da escola,
Mas ele então explicou que às vezes, o não é necessário. Jenny voltou para casa e decidiu procurar respostas em seus livros. Ela leu diversas histórias e aprendeu sobre situações em que o não era essencial. Mas Jenny ainda não estava convencida. Ela decidiu questionar seu vizinho mais velho, que sempre parecia sábio. Ele riu e disse: às vezes o não é uma forma de proteção. Para vocês. Isso intrigou Jenny. Ela começou a observar quando seus pais o diziam não e sentir que geralmente era quando ela estava pronta para fazer algo perigoso. Em um dia ensolarado, Jenny viu um gato preso em uma árvore alta. Sem pensar duas vezes, ela estava pronta para escalar a árvore e salvar o gato. Não, no entanto, sua mãe disse um não firme. Jenny, como sempre, insiste, mas depois se lembrou de fazer o que havia aprendido nos últimos dias. Jenny sentiu que seria perigoso escalar a árvore. Ela, então, optou por uma ideia mais segura e colocou uma vara longa para baixar o gato da árvore. Por fim, Jenny compreendeu que o não era um inimigo, mas sim um escudo protetor. Ela se sentiu mais aliviada por ter descoberto a real significado do não. Jenny decidiu a partir daquele dia aceitar o não dos pais sem debater. E mesmo assim ela continua a ser a mesma garotinha elétrica e inteligente de sempre. Os pais de Jenny ficou felizes com sua filha por aprender uma lição tão importante. Por conta própria. Eles viram sua persistência como uma qualidade e não como um problema. Jenny continua a explorar, brincar e aprender novas coisas todos os dias, mas agora com uma compreensão melhor dos perigos do mundo. Mesmo ainda sendo uma menina jovem, ela se mostrou bem adulta naquela ocasião. Agora, sempre que ela ouvia um não, ela se lembrava de por que ele era necessário. E o aceitava, mesmo que às vezes não gostasse. Mesmo assim, ela encontrou a felicidade de aceitar sem reclamar,